Dr. César estava de volta aqui conosco hoje para falarmos sobre um assunto muito importante. Ele é psicoterapeuta e é muito impressionante porque o álcool, ele é o que nós costumamos dizer e é uma realidade, uma droga liberada. Então, aquilo que é liberado, assim como o cigarro, muitas vezes, indiscriminadamente, você acaba se afundando nela ou mesmo não tanto. Ah, eu gosto de beber só de vez em quando. O que será que isso significa para o nosso cérebro? O de vez em quando, se é uma coisa ruim, ela vai, a única diferença é que pode fazer mal a longo prazo. Mas vai fazer mal de alguma forma, né, doutor? Boa tarde. Boa doutor, tarde. uma alegria ter você com a gente mais uma vez. Aqui, estar doutor, aqui. Vamos falar um pouquinho dessa... Porque tem gente que fala assim, ah, é uma bobagem, só bebo de vez em quando, qual o problema? Existe realmente esse problema, né? Existe. Hoje o álcool é considerado uma doença, o alcoolismo ou o abuso pela substância. Tem gente que não toma numa periodicidade, mas quando tem o contato com a substância não controla a quantidade. Toma para todos os dias que não tomou na vida. Como se não houvesse amanhã. E aí, esses são dois casos que geram, sim, um desafio interno, até porque o cérebro se modifica em áreas que vão pedir mais daquela experiência e vão criando tolerância, vão mostrando para a pessoa que ela só vai ter o desejo e o prazer através do uso do álcool. É como o vício e drogas também, na verdade, então, né, doutor? Os efeitos são os mesmos. Pode ser que talvez num nível menor ou maior a curto prazo, mas eles acontecem. Sim, tem três tipos de drogas: depressoras, as aceleradoras e as modificadoras. As depressoras, elas, como o álcool, maconha, entre outros opiódicos, como morfina, que usamos às vezes dentro de tratamentos, ela mexe também, considerada uma droga. Ela modifica o cérebro também numa mesma estrutura que outros químicos que trazem prejuízos, assim como o álcool. Doutor, por isso que algumas pessoas também que se intoxicam com remédios manipulados, remédios de tarja preta, também acaba tendo esse mesmo efeito perigoso? Sim, inclusive tem uma medicação que se popularizou. Infelizmente, a geração de hoje acaba usando para dormir medicações que são antiepiléticas e que mexem exatamente na mesma área, que são as dopaminérgicas, que é a área de prazer do cérebro, e vai criando uma tolerância, o cérebro começa a não produzir mais dopaminas sem o uso da substância. E cada vez eu preciso mais dessa quantidade. Sejam essas as substâncias, seja o álcool, seja qualquer outra que mexa nessa área das dopaminérgicas, que é a que realmente cria o vínculo de vício, abstinência e também fissura. Olha, o doutor trouxe algumas fotos também que eu quero mostrar para você, porque existe uma modificação, um dano, aliás, nos tecidos adiposos do cérebro. Então, eu quero mostrar para você a diferença de um sem a bebida e outra bebida, com a bebida. Essa parte rosa, doutor, é o quê? Porque eu estou vendo que na parte com a bebida tem menos desse desenho rosa. Tá, a parte da ativação do cérebro, ela é reduzida, como o álcool é uma substância depressora, diminui a conexão entre os neurônios. Ela mexe numa rede de neurotransmissores, deixa mais lento, o que gera efeito em várias áreas. Aquela parte que você vê mais rosada é a parte do lobo frontal, onde a gente tem a parte das nossas ações deliberadas, daquilo que desejamos fazer, a empatia social, o controle de impulsos. Quando é reduzida essa parte, nós não controlamos muitos dos impulsos. E o uso do álcool aumenta a redução dessa ação. Então, muitas vezes as pessoas têm ações impulsivas, das quais muitas vezes se arrependem no dia seguinte. Então, na verdade, a pessoa perde um pouco esse senso da responsabilidade, de tomar uma atitude pensada, ela acaba se tornando mais impulsiva, mais inconsequente, vamos dizer assim? Sim, não controla os seus impulsos nessa área do cérebro, mas também tem a área do controle motor, que ela reduz, então os reflexos estão mais lentos. Por isso que não pode beber e dirigir. Exatamente. Que existem problemas, que existem tantos acidentes graves de trânsito por conta de bebida misturada à direção. É um dos maiores índices de morte são os acidentes com o uso do álcool, porque ele diminui toda a percepção. Agora, te interrompendo, essa diminuição da percepção, ela acontece quando a pessoa bebeu ou ao longo da vida ela vai perdendo isso por conta da bebida? Com o álcool no cérebro, quando a quantidade é abusiva, vai álcool rapidamente para o cérebro e ele modifica naquele momento, mas sim a massa cinzenta ela é reduzida, a conexão entre os neurônios ela é prejudicada ao longo da exposição do álcool por muito tempo, então a pessoa começa a ter deficiências neurológicas e também em algumas áreas cinzentas do cérebro. Então tem duas situações de comprometimento, aquela de imediato que as pessoas muitas vezes perdem todo esse
toda a coordenação e até esse senso de direção, vamos dizer assim, por isso nós falamos de não poder dirigir, e depois isso vai se estendendo um pouco, gradativamente vai aumentando na vida da pessoa, doutor, é isso? Sim, é como se o cérebro fosse um computador, você vai jogando esse tipo de informação, tanto na área da memória, por exemplo, numa região chamada hipocampo, que ela começa a não processar, quando a pessoa está com o uso da substância. Do álcool, ela não consegue arquivar a informação, mas se ela fica tanto tempo processando dessa maneira, aquela região ela é debilitada, aumentando, por exemplo, o risco de demências como o Alzheimer, entre outras doenças, porque está mexendo justamente nessas áreas de ligação desses transmissores, entre outras áreas do cérebro que vão sendo prejudicadas. E doutor, o que é essa síndrome de Wernicke-Korsakoff, é isso? A área de Wernicke é uma área do cérebro que faz a compreensão sobre a fala, a gente tem a compreensão sobre quem são as pessoas que chegam, a gente entende a comunicação. Tá. Quando essa área também é reduzida, eu tenho uma compreensão menor do que o outro está falando e também não consigo falar com a expressão que deveria. E as pessoas falam mais mole, e aí depois não conseguem, às vezes, nem se comunicar ou não entender o que está chegando da comunicação do outro. Agora, doutor, a pessoa que, essa coisa de beber socialmente, então não existe, né? A ciência diz que tem doses, se tomar uma taça de vinho de vez em quando, pode ajudar o coração, pedra na vesícula, só que ela mexe da mesma forma na área cerebral. O seu fígado, ele consegue filtrar, seja medicamento, seja qualquer outra substância que tenha um processo mais nocivo, só que o problema é quando essa quantidade é exorbitante, ele não te acompanha mais, ele não quebra a molécula do etanol em acetaldeído e acaba entrando etanol no sangue, que é aí onde começam todas essas modificações nas áreas de recompensa do cérebro. Doutor, e esse problema que atinge a parte cerebral, ele também pode ser levado para uma criança, por exemplo, para o feto, quando a mãe está grávida, e mesmo que socialmente tome uma tacinha de vinho, isso pode já causar uma debilitação na criança, mesmo antes dela nascer? Sim, tem hoje estudos que comprovam que, dependendo do volume, pode até gerar doenças degenerativas do cérebro, má formação do cérebro do feto. E tem também a influência genética, que é o que a mãe vai passar. Ela é menor, o ambiente psicossocial ele influencia muito mais na questão da criança iniciar o uso da bebida, mas também acaba pegando esses fatores biológicos e pode, dependendo da quantidade, realmente ter uma má formação e a criança ser prejudicada pelo uso do álcool no período da gestação. Existem etapas da vida em que o início do consumo de álcool pode ser pior ainda, por exemplo, existe uma diferença aquele adolescente não, criança, que a gente vê muito com 12, 13 anos de idade, começarem a beber, mesmo que só aos finais de semana, é uma reação para essa turma, para a turma dos, sei lá, dos 20 aos 40 e para a turma dos 40 aos 60, por exemplo? Sim, absolutamente. A gente tem a última parte do nosso organismo a se formar, é essa região pré-frontal do cérebro, que fica aqui a mais protuberante e que é a responsável por controlar os nossos desejos, por controlar impulsos pela empatia social. E a criança, ela tem isso muito pouco formado. Se você vê um adolescente, muitas vezes, parece que o adolescente tem atitudes, às vezes, egoístas, às vezes ele só pensa nele, mas é porque ele ainda não ativou, não cresceu, não se desenvolveu. E o uso do álcool pode prejudicar a formação desse cérebro e gerar um processo de dependência um pouco mais agravado na sua vida adulta. Por isso que é muito perigoso quando existe essa iniciação desde a criança. Muitos pais falam, a criança não vai passar vontade, dá um pouquinho de cerveja para a criança, por exemplo. Isso é um absurdo, então, né, doutor? Mesmo que seja só um golinho, não se deve fazer isso. Não é o recomendado, porque realmente o cérebro vai começar a se acostumar. Eu vou dar um exemplo da parte psicológica, mas o cérebro, nessa região que eu falei do prazer, ele vai entender que ele precisa daquilo para disparar o prazer no organismo. Então, pode reduzir e depois gerar até outras coisas como depressão. A parte psicológica, quando a gente, por exemplo, sente fome, e a gente aprende que comer determinado alimento sacia aquela sensação. A criança, quando ela é educada, ou até a pessoa que entra no uso do álcool na vida adulta, às vezes ela está sofrendo dores emocionais, às vezes ela está passando por problemas de perda, alguma coisa que abala ou que ela quer se soltar socialmente, se sente tímida, e aí ela usa o álcool para cumprir algo positivo para ela. Não que o álcool seja o caminho saudável para isso, mas sempre vai entregar algo bom. Ela vai se soltar, ela vai chegar a algum resultado. Quando a gente educa, aí a pessoa acorda de manhã, às vezes ela é despertada pela sensação de uma angústia de ter feito, e aí ela se organiza para o dia não acontecer novamente e não se controla e vai seguindo o processo.
Quando ela entende que ela tem uma ponte que chega ao resultado, seja se soltar socialmente, ter uma sensação física boa, relaxar, esquecer problemas, enfim, ela pode construir novos caminhos para chegar até esse lugar importante. Desde que ela conheça os seus valores, que ela amadureça as suas emoções e tenha um trato mais firme com os seus comportamentos, mudanças de hábitos, e isso acaba assolando também a família, a parte social dela, que é quando aí acaba sendo mais avassalador a perda, porque ele não consegue mais gerenciar o processo externo. E tem solução para todos os passos do alcoolismo. A pessoa amadurecer, se conhecer, o autoconhecimento, assim como uma pessoa que busca um emagrecimento, às vezes vai para uma clínica, ela vai se conhecer, ela vai mudar hábitos, vai conhecer os seus valores. É a mesma coisa no que diz respeito ao vício. Esse amadurecimento é importante para a pessoa, depois, ao longo da jornada, ter a ação deliberada de controlar aquilo, chegar no resultado que ela busca de uma forma saudável. Doutor, o hereditário também influencia muito a questão da hereditariedade de filhos? Eu estou te perguntando isso porque, na verdade, eu conheço muitos filhos de alcoólatras que não são. Sim. Que existe a pessoa conviveu tanto com aquilo que falou, meu Deus, eu não quero isso para mim nem para minha família. Isso realmente acontece ou é preponderante a questão da hereditariedade? É interessante que até pouco tempo a gente achava que diria tudo a genética, mas não, ela influencia menos de 10% na questão dos genes. É só uma boa desculpa, então. Carrega lá, tem lá a informação, mas tem muitas outras que estão inibidas, então a pessoa consegue gerenciar. A parte psicossocial, ela é muito mais fundamental nas decisões, nas escolhas sobre o uso de álcool e outras substâncias também. E, doutora, a gente pode dizer que, na verdade, existe também um déficit de aprendizado e de assimilação mesmo, independente da idade, quando esse consumo, mesmo sendo pequeno, acontece? Sim. O álcool, como eu disse, age numa região chamada hipocampo, que é, vamos dizer, a região da aprendizagem no cérebro. Ela capta os estímulos, o que você está vendo, ouvindo, sentindo, e vai olhar, aquilo é importante, eu vou precisar dessa informação? Sim, aí ela vai começar a guardar em gavetinhas no cérebro. Se você está com o uso do álcool, tem um neurotransmissor que vai ser diminuído naquela região, o hipocampo não consegue trabalhar. Não tem mais gaveta. Não, aí ele vai, nem organiza o estímulo que chega. Fica tudo bagunçado, por isso que o uso do álcool gera, às vezes, amnésia. Não acha a gaveta e não sabe nem o que guardar nela, né, doutor? Não sabe nem o que está chegando, nem para onde vai. Olha, como a gente não sabe qual é a predisposição que nós temos, o ideal é você não tentar. É como o uso de drogas ilícitas também, como maconha, cocaína e mesmo crack. Não existe um exame ainda que diga, olha, aquilo ali vai te fazer mal, você vai se afundar, você vai se tornar um dependente, porque 90% dos casos existe essa dependência. Então, é preciso ser prudente. Por que você vai começar a fazer algo que realmente, comprovadamente, cientificamente, faz mal para a saúde, né, doutor? Sim. Então, a prevenção e ficar longe disso é o melhor caminho, né? E para quem já está também passando pelo processo, saber que você é muito mais do que o seu comportamento. Que é possível reverter. A pessoa que está doente, tanto para a pessoa como para os familiares, ela está num processo, num comportamento, nesse momento, fazendo a doença. Mas ela é muito mais, esse ente querido, ou você que está no processo, é muito mais do que isso na identidade, resgatar os seus valores, suas crenças, que vão além do uso dessa substância, é o que amadurece você para chegar num lugar muito mais saudável, na qualidade de vida que você merece. Doutor, adorei nossa conversa. Obrigado, uma alegria ter o doutor enorme. César Bueno aqui conosco, ele é psicoterapeuta, e eu vou deixar para você o site dele, que é o Instituto Elix.com.br. Tem o telefone também, se você está passando por esse problema, é necessário também a ajuda de um especialista. O telefone você pode marcar e marcar a tua consulta, que é o 4837-5622. Doutor, obrigada mesmo, viu? Uma alegria ter você aqui com a gente.